Olá a todos. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre fraudes na ciência. Bom, eu como um cientista de verdade, durante um bom tempo eu não acreditei que existissem fraudes na ciência. E, bom, de um tempo pra cá eu comecei a ficar um pouco mais atento a isso, porque tem tantas informações que são discutidas de forma tão abrupta, de forma tão nervosa, de forma tão sem paciência por outras pessoas, que você já começa a suspeitar de uma lavagem cerebral. E se há lavagem cerebral, bom, há fraude, porque uma coisa que não seja fraudulenta não precisa de uma lavagem cerebral, não é verdade? Então, eu vou falar um pouquinho sobre fraudes, mas antes de falar sobre fraudes, eu vou ter que explicar o que é ciência de verdade. Bom, eu vou dar um exemplo da minha área, tomografia sísmica. Eu sou sismólogo, né, mas dentro da minha área tem a tomografia sísmica, eu vou falar um pouquinho sobre ela. E eu vou começar mostrando algumas imagens para vocês entenderem o que é a ciência. Então vamos supor, isso aqui é a superfície do planeta Terra, uma ideia, tá? Esse triângulozinho representa uma estação sismográfica que mede tremores de terra. E de repente um raio sísmico de um tremor de terra chega na estação sismográfica e nós observamos um atraso de 1 segundo nessa estação. Bom, com isso a gente pensa o seguinte: em algum ponto do trajeto desse raio sísmico deve ter uma feição geológica que atrase a onda 1 segundo. Legal, faz sentido, né? Agora, isso aqui é ciência? Ainda não. Bom, e se nós tivermos 3 estações sismográficas? Essas duas mostram um atraso de 1 segundo e essa do meio não mostra. Tem um sismo vindo deste lado e um sismo vindo deste lado. A questão agora é: que tal imaginarmos que aqui no meio tem um corpo geológico, uma feição geológica que atrasa este raio sísmico em 1 segundo, este outro raio sísmico em 1 segundo, mas não atrasa nem este raio sísmico nem este, visto que essa estação não tem nenhum atraso, só esta e esta. Isso aqui é ciência? Ainda não, está quase lá. Por quê? Porque este modelo que eu acabei de mostrar também pode ser representado por este modelo. Ou seja, tem 2 corpos geológicos aqui embaixo. Este aqui está atrasando este raio sísmico em 1 segundo. Este aqui está atrasando em 1 segundo. E este aqui não está atrasando e nem este. Ou, outra possibilidade, a gente pode ter uma feição geológica que adiante a velocidade da onda sísmica em 1 segundo e uma que atrase em 1 segundo. De forma que quando este raio sísmico passa por aqui, adianta 1 segundo, atrasa 1 segundo e de repente chega no tempo certo. Aqui, este raio sísmico adianta 1 segundo, atrasa 1 segundo e chega no tempo certo. Enquanto que este raio sísmico aqui apenas atrasa 1 segundo e esse apenas atrasa 1 segundo. Esses 3 modelos explicam a mesma coisa. E aqui tem um quarto modelo com uma feição geológica maior, uma geometria diferente. Então a questão é, tem ambiguidade aí. E como é que a gente resolve isso? Eu vou mostrar um caso real. Aqui o pessoal da USP pegou vários tremores de terra na América do Sul, são essas bolinhas aqui amarelas, registraram esses tremores de terra com várias estações sismográficas, e essas linhas pretas são os dados, e tem dado pra caramba aqui, mais de 6.000 dados. Bom, com isto aqui, o pessoal fez uma tomografia sísmica da América do Sul. E o resultado desse monte de dado é essa tomografia sísmica. As partes vermelhas indicam partes mais quentes e as partes azuis indicam partes mais frias da rocha. Ok? Agora a pergunta, este dado aqui é real? Dá para acreditar ou não? Pergunta interessante. Então, o pessoal que fez esse modelo resolveu fazer um teste de performance. Ou seja, colocaram um modelo xadrez, um modelo sintético, geraram os dados sintéticos com base no modelo sintético de xadrez e fizeram a conta de novo. E o resultado foi este aqui. Ou seja, eles geraram este modelo e eles queriam ver este modelo, mas viram isto. Isso indica que esta parte aqui, ó,
no meio, onde dá para ver o jogo de xadrez, tá vendo? Direitinho. Tá muito bom, o modelo tá muito bom e é confiável. Nesta parte onde não dá para ver o jogo de xadrez, tá amarelo, o modelo não é tão confiável. Isso é ciência de verdade. Nós sabemos, os dados são reais, nós sabemos a resolução, precisão, amostragem, tudo do equipamento, eles colocam nos artigos. Nós sabemos quais são os dados, quais são os sismos utilizados, nós sabemos tudo isso. Qualquer um pode reproduzir o mesmo dado. Além disso aqui, o pessoal ainda faz testes estatísticos para ver se aquele modelo é razoável. Por exemplo, eu vou contar um caso de um artigo meu, que não foi publicado ainda. Eu fiz uma associação entre chuva e tremores de terra. Então, quando chove muito, 2 ou 3 meses depois, começa a dar mais tremores de terra. Então tem uma associação. Só que isso é uma coisa da minha mente. Eu estou olhando lá, mas ninguém precisa acreditar. Não é porque eu mostrei este gráfico e o outro gráfico casando direitinho que alguém precisa acreditar. Então eu aplico o método estatístico e o método estatístico diz o seguinte: tem 83% de chance da sua hipótese estar correta. Oh, é bom, 83% é bom. E tem 17% de chance de ela estar incorreta. Ou seja, tem espaço para discussão. É uma hipótese. Mas a ciência, ela nunca é infalível. Nós colocamos a ciência da seguinte forma: tem dados, os dados têm erros, a gente precisa saber o erro dos dados, precisa saber quais equipamentos foram utilizados, todo o arranjo, toda a documentação, para saber se aquilo é real ou não, ou se é uma fantasia. Então, para falar um pouco sobre a diferença entre ciência de verdade e farsa, eu vou falar o que é uma ciência, o que é a ciência de verdade, como ela é feita. Item número 1, a documentação do experimento ou da teoria deve ser detalhada. Os dados devem ser detalhados na documentação e todos os experimentos, incluindo os equipamentos utilizados. Marca, precisão, resolução, tudo tem que ser documentado. Por exemplo, eu posso usar uma estação sismográfica muito precisa, com resolução de 24 bits, e fazer uma amostragem de 1 segundo apenas. Eu quero estudar um telesismo, 1 segundo. De repente chega um cara, pega um tempo e marca ele e diz o seguinte: o tempo de chegada da onda sísmica é 12 segundos e 346 milésimos de segundo. Esse 346 está correto? Bom, se eu pedir para fazer a amostragem a cada 1 segundo, como é que eu posso dar uma certeza menor do que 1 segundo? Complicado, não é verdade? Por isso que nós temos que ter todos esses dados num artigo. Ah, mas isso aqui foi feito lá no CERN. Tudo bem, então explica direitinho como é que está disposto os ímãs, quantos ímãs são, quais são os tamanhos deles, etc, 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 etc. E como é que foi medido isso? Que tipo de filme foi registrado? Os dados estão na internet, a gente pode solicitar os dados. E para fazer a conta, como é que foi feita essa conta? Aí vem aquelas ideias, né? Ah, tem um supercomputador em Alpha Centauro que a gente manda para lá por wireless. Os caras inventam, tipo, não, isso é uma piada, né? Mas as fraudes são, em geral, não testáveis. Ah, você não pode testar, só eu. Ah, pelo amor de Deus, a gente não precisa cair nisso, né? Acreditar nisso. Bom, número 2. Um trabalho sério tem teste de desempenho, avaliação de erros e incertezas. Tem que ter isso, que nem eu mostrei aqui nesse caso. Se não tiver avaliação de erro, por exemplo, vamos ter uma teoria, ela não tem falhas. Pronto, então ela já falhou. Porque tudo tem falha, poxa. Tudo na natureza tem alguma falha. Quando você pega e põe dentro da sua cabeça e monta uma ideia, estrutura uma ideia, vai ter alguma falha. Não é possível não ter falha. Vai acreditar uma coisa dessa? Bom, item 3. Aplicação de testes estatísticos. Ganhe dinheiro com a sua internet. Cadastre-se no Honey Game e comece com $3 com o primeiro link que eu vou deixar aqui na descrição.